irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse dia de hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12, versos 2 e 3, que diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, eu comecei a pensar e a meditar sobre esse texto, e uma palavra me veio ao coração em relação a projeções. Então, quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, eu comecei a refletir um pouco a respeito dessa palavra, e realmente quando a gente olha para o significado dessa palavra, projeção, ela traz um significado de projeto, de projetar. Quando nós projetamos, por exemplo, um filme, quando a gente projetamos algo através de um slide, de um projetor, aquela figura ela é projetada num telão ou na parede, ou então quando nós projetamos, quando nós definimos ali o nosso olhar, nós fixamos a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa atenção, ou naquele ponto, ou naquele estudo, ou naquele projeto, propósito de vida. Então o verso 2 ele começa falando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, mais uma vez, pensando e analisando, amados, o que seria esse projetar, esse olhar firmemente aqui que o versículo nos trouxe, e o que eu tive como entendimento no meu coração a respeito disso, que aparentemente parece tão óbvio, amados? E o que seria o projetar da minha visão, dos meus olhos em Cristo? Então o Senhor foi ministrando aí ao meu coração, e eu entendi que existem, amados, duas projeções nas nossas vidas. Primeiro, a projeção primária e a projeção secundária. E o que seria aí essa projeção primária? A própria pessoa de Jesus Cristo, porque o texto está falando aqui: olhai firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então essa é a projeção primária. E tem também as projeções secundárias, como eu falei, que é tudo que está abaixo de Jesus. Tudo que está ao nosso redor, tudo que envolve aí o nosso ambiente, o nosso cotidiano, seria então as projeções secundárias, seria a ciência, a tecnologia, os recursos literários, recursos financeiros, recursos tecnológicos da informação, Então, só a título de exemplo, por exemplo, a medicina, apesar de toda essa tecnologia que existe hoje, todo esse avanço que aconteceu, não só na área da medicina, mas em todas as áreas, em todas as profissões, mas eu estou citando aqui, por exemplo, a medicina, com toda essa tecnologia existente hoje, todo esse avanço, os recursos existentes, a medicina ela só pode ir até um determinado ponto específico. Então, a gente pegando assim uma pessoa que às vezes está com uma determinada enfermidade, a medicina ela pode tratar essa pessoa só até um determinado ponto. Ou seja, a partir desse ponto para frente, a medicina já não pode mais atuar, já não tem mais recursos. Aí seria apenas ou somente uma intervenção, por exemplo, divina. E quantas vezes eu e você, muitas vezes não ouvimos falar já de pessoas, às vezes com casos e diagnósticos difíceis, e que para a medicina não tinha mais nenhum recurso, nenhum tratamento, mas que através de uma intervenção divina, da parte de Deus, a pessoa pôde se recuperar, pôde restaurar a sua saúde, restabelecer aí a sua saúde. Quantas pessoas nós não já ouvimos falar, assim, pessoas que estavam em coma, e assim, vivendo, entre aspas, aí
na questão de equipamentos e aparelhos médicos, né? Mas que a pessoa retornou à vida novamente e depois disso saiu do hospital, teve uma vida normal. E eu também entendi, né, amados, que as projeções secundárias também, elas têm um limite, né? Todas elas, como eu falei anteriormente, que eu citei a medicina, mas se a gente for olhar para a engenharia, a mesma coisa, se a gente for olhar para a advocacia, a mesma coisa, se a gente for olhar aí para qualquer, né, profissão, elas têm limites também. Se a gente for olhar o financeiro, se a gente for olhar o material, tudo tem o seu limite. Mas a conclusão que eu cheguei é que o mais importante de tudo isso é que a nossa visão, né, amados, jamais possa sair da projeção primária, que é Jesus Cristo. Então, olhando aqui para a palavra do Senhor, nós podemos observar tantas pessoas que se perderam, né, se desviando do caminho ou até mesmo perdendo a sua própria vida por focar em coisas secundárias. Então, só para exemplificar, né, amados, a mulher de Ló, por exemplo, né, tirou o foco, né, a visão de fugir da cidade e tirou o foco da ordem dos anjos, né? Não olha para trás. Então ela desfocou, olhou para trás, virou uma estátua de sal, perdeu a sua própria vida. Sansão foi a mesma coisa. Então Sansão, ele tinha um propósito, ele era juiz, tinha ali o propósito de julgar as pessoas, julgar Israel, fez a sua parte ali de juiz, mas também se perdeu, desfocou, tirou ali o foco, né, da projeção primária, que era Deus, que era Cristo ali, e desfocou, olhou outras coisas secundárias como pessoas, mulheres. Saul, enquanto ele estava bem, né, projetando ali com a sua visão projetada ali no Senhor, que é a projeção primária, né, o reino ele estava avançando, estava se estabelecendo, mas quando o Senhor dá uma ordem, né, para que Saul ele destruísse Agag, destruísse as pessoas, todo o gado e tudo mais, ele desobedece. Então ele tira o foco, né, da projeção primária e olha o que é natural ao seu redor, né, a pressão das pessoas, a opressão ali do inimigo através das pessoas, porque Samuel não chegava e tinha que haver o sacrifício. Então Saul faz, né, desfoca, faz algo que não era da alçada dele fazer, que era sacrificar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Ananias e Safira também, que eles vêm com a mentira ali para Pedro, né, e mentem a respeito da venda de um terreno. Então, assim, desfoca da projeção, né, primária, que é Cristo, e olha o natural, olha o financeiro, olha o material, né? Quando Judas Iscariotes também, ele olha, né, ao seu redor, olha ali para o natural, pelo benefício que ele poderia receber entregando Jesus, né, entregando a vida de Jesus ali aos romanos. Então ele se perde também, ele olha ali as projeções secundárias, que seria o recurso financeiro, que seria o bem-estar, né, físico ou material ou financeiro dele. Então ele se perde também. E quando nós olhamos para todas essas pessoas que eu citei aqui, irmãos, eles não só perderam coisas materiais, reinos, estruturas familiares, mas eles também perderam suas próprias vidas. Então é o que eu gostaria, assim, de frisar bem aqui, né, com cada um de vocês, é realmente isso, que nós possamos ter aí, né, a nossa visão, a nossa projeção primária sempre em Cristo Jesus, né? Nunca tirar o foco da projeção primária, que é Cristo, e querer colocar essa visão primária no seu financeiro, na sua empresa, na sua família, né, na sua enfermidade ou na enfermidade de um parente, de um familiar. Então sempre focar nessa projeção primária. Então, tudo que nós desejamos, tudo que nós, assim, almejamos para as nossas vidas, seja material, financeiro, espiritual, elas devem ser apresentadas diante de Deus. Então, quando eu me preocupo em manter o meu olhar firmemente aqui na projeção primária, que é Cristo, Jesus, ele vai olhar todas as outras projeções secundárias, né, e ele vai analisar, e ele vai ver ali em qual delas
ele poderá nos ajudar, nos auxiliar nas nossas necessidades, porque nós precisamos dessas outras projeções secundárias. Nós precisamos de recursos financeiros, nós precisamos de recursos materiais, nós precisamos de amadurecer espiritualmente, nós precisamos de entendimento da palavra para compreender aquilo que o Senhor quer falar através da palavra dele para a edificação das nossas vidas. Nós precisamos da medicina, nós precisamos da engenharia, nós precisamos de todas as profissões, ou seja, de tudo que está abaixo de Cristo, nós, de alguma forma, nós precisamos também. Só porque nós não podemos desfocar. O que nós não podemos fazer é isso. Nós precisamos focar em Cristo, e Cristo que vai analisar as nossas necessidades e nos encaixar nessas projeções secundárias, para que nós possamos realizar então aí os desejos do nosso coração, as nossas vontades, os nossos ministérios. Então é o Senhor, né, amados, é quem decide a nosso respeito e não nós decidimos a nosso respeito. Então, se nós nos comportamos assim, né, amados, nós precisamos então rever o nosso conceito de entrega que nós fizemos da nossa vida a Cristo. Então, quando nós entregamos, nós estamos dando para Jesus ali o direito de conduzir, de direcionar, de dirigir ali a nossa vida. Porque todas as vezes que eu tenho esse tipo de comportamento de tirar o foco da projeção primária, eu corro o risco de tomar as decisões erradas para a minha vida. E não só para a minha vida, né, amados? Para a minha família, para a minha casa, para a minha empresa, para o meu trabalho. Ou seja, de escolher aí uma projeção errada. Porque muitas vezes eu foco, por exemplo, na projeção literária. Mas o que de fato eu preciso é da tecnologia. Ou às vezes eu foco na tecnologia, mas o que eu realmente preciso é uma espiritualidade, um amadurecimento espiritual. E às vezes eu foco aí no meu financeiro, mas o que eu preciso é o literário, eu preciso aprender a palavra, amadurecer, desenvolver a minha salvação. Ou o que eu preciso é a medicina, a engenharia e assim por diante, né, amados? Então, o meu incentivo para você nesse dia de hoje é para que você não tire, né, o foco da projeção primária que é Cristo. Deixa Deus fazer essa análise para você. E sabe por que, amados, que eu aconselho você a fazer isso? Porque lá no Salmo 139, verso 4, diz que antes que a palavra chegue à nossa língua, o Senhor já conhece toda, não é verdade? Então, assim, às vezes nossas preocupações, às vezes a nossa ansiedade nos impulsiona a tomar decisões, a fazer coisas que não é para nós fazermos, ou tomarmos decisões que não deveríamos tomar agora, nesse momento. E é como o Salmo 139:4. Então o Senhor já conhece toda a nossa estrutura, o Senhor já conhece toda a nossa vida, toda a rotina da nossa vida. Então Ele já sabe de tudo. É por isso que eu foco com você, né, e bato aqui nessa tecla de focarmos somente na projeção primária que é Cristo. Então, quando eu falo que o Senhor sabe o que é o melhor para cada um de nós, é porque Ele sabe a fase em que nós estamos. Ele sabe a crise ou a dificuldade que nós estamos enfrentando. E o mais importante, né, irmão, se nós estamos passando por esse vale, por esse deserto, por esse caminho mais estreito atualmente nas nossas vidas, teve a permissão do Senhor para isso, mas também que Ele está conosco, passando junto com a gente, nos dando forças, nos dando direções, nos dando discernimento, sabedoria, entendimento para tomadas de decisão quando nós estamos com foco primeiramente nele. Então, amados, a conclusão que eu chego é que não existe, né? Que não tem ninguém melhor do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor, para tomar as nossas decisões. E realmente é fácil, né, amados, nós desfocarmos da projeção primária que é Cristo e focar nas projeções secundárias. Por exemplo, Elias fez cair fogo do céu, né? Ele queimou ali os holocaustos numa situação difícil, de desafio, contra outros deuses, elimina ali os profetas de Baal, mas quando ele recebe ali uma ameaça de Jezabel, ele desfoca, tira o foco da projeção primária e põe o foco aonde? Na sua própria vida, né? Na sua sobrevivência. Então eu acredito assim que Deus proporciona a Elias a fazer tantas coisas, tantos sinais, tantos prodígios ali num dia, e no outro dia será que o Senhor permitiria que uma outra pessoa
tirasse a vida de Elias, e mesmo que ele perdesse a sua vida, né, amados, ele estaria ali cumprindo o propósito do Senhor, ele estaria ali em obediência, né? Então estou citando aqui Elias, mas nós temos vários exemplos na palavra do Senhor. Então as projeções de fato podem sim, né, ser a solução para os nossos problemas, mas não na nossa ótica, e sim na ótica de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que como Deus é um Deus de multiforme graça, pode ser que nenhuma das projeções secundárias que estamos enxergando no momento não seja nenhuma delas a que solucionará os nossos problemas. Amém, amados? Então, esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia de hoje, né? E caso você esteja passando aí, né, por um momento difícil, por um momento mais delicado, reprograme aí suas projeções, né, e projete aí a sua visão primária realmente no Senhor, né? Cumpra esse versículo 2 aqui na sua vida, de Hebreus 12:2, né, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, o que Jesus fez? Ele trocou toda a sua glória, ele trocou toda a sua riqueza, né, se fazendo um homem para levar o que? Os nossos pecados, para levar a nossa tristeza, para levar a nossa ansiedade, as nossas preocupações no nosso lugar, né? Então essa parte já foi feita por Jesus. Então não queira você mesmo resolver na força aí do seu braço, achando que esta será a melhor opção, porque essa decisão pode não ter aí um desfecho legal, né, para você, quando nós agimos aí pela nossa intenção, pela força do nosso braço. Amém, amados? Que você fique aí com essa palavra, né? E se o Senhor tocou na sua vida através dessa palavra, se trouxe alguma reflexão, alguma edificação para a sua vida, que você possa compartilhar aí essa palavra em nome de Jesus com alguém que você acha que pode abençoar nesse dia de hoje, né? Que você possa ser aí um propagador do Evangelho também aí no reino de Deus. Que o seu dia seja abençoado, que tudo aquilo que esteja desfocado aí na sua vida, né? Que o seu foco ele seja voltado aí para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e deixe que todas essas outras projeções secundárias ele cuide para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Que a graça, que a paz, o amor, as consolações do nosso Espírito Santo possa confortar você, possa abrir os seus olhos, a sua mente, o seu coração, para que você realmente possa enxergar aí a partir de hoje qual o principal foco, né? Qual a projeção primária que você deve focar aí a sua vida, seus pensamentos, o seu coração, a sua mente, sua alma, seu espírito. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe pelo poder do nome de Jesus Cristo.